Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC dos anos iniciais, nessa segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. É um prazer tê-los aqui conosco, a escola Clay conosco aqui com os professores, a coordenadora Rafaela, também a escola Raposo Tavares, junto com a coordenadora Karine e as professoras. Estou vendo ali a Solange, acho que é Eliene ali, tá escondidinha atrás da máscara. Prazer revê-los todas aqui, um abraço. Vamos iniciar a nossa ATPC de hoje, também Amanda, bom dia. E vamos começar aqui passando as orientações relacionadas à nossa ATPC. Gostaríamos de lembrar a todos que a nossa ATPC está sendo gravada, né? Para que depois os professores possam ter acesso a essa formação pelo canal do YouTube. Então, gostaríamos de lembrá-los da importância, hoje como é um caso excepcional, né? Os professores são todos no mesmo local hoje, que é numa sala, então essas orientações aqui, quem vai ficar praticamente controlando as câmeras e os microfones são as duas coordenadoras, tanto a Rafaela, né, quanto a Karine. Então, tá tudo tranquilo nesse sentido. E também os microfones em si. Então, vamos pular essa etapa, né, essas orientações, e vamos aqui passar a palavra para a professora, a nossa PCNP dos anos iniciais, a professora Amanda. Por favor, Amanda. Bom dia, pessoal. Hoje, nosso EMAI, né, do dia 25 de outubro. Depois nós teremos outros só no dia 6 de dezembro, e aí a gente já sabe que vai estar assim no andamento, já encaminhado para finalização do ano, né? Então, eu gostaria mesmo de proporcionar esse momento com toda a leitura que eu gostaria de fazer hoje, né? É um livro bem bacana, e às vezes, quando a gente acompanha pelo celular, não dá para ter uma visibilidade tão boa, né? Para ver o que eu gostaria de explorar nesse livro aí com vocês, e também de uma dinâmica que eu gostaria de fazer dentro desse tema da geometria, né, que foram algumas questões que caíram aí na AP. É, Essas habilidades dentro da geometria também está com uma porcentagem assim excelente, como nós sabíamos, né, que não teria, por conta aí da defasagem mesmo de conteúdo de alguns alunos, né? Mas, enfim, esse é o motivo, tá? Dessa forma diferenciada hoje está fazendo o EMAI, que eu gostaria de proporcionar, né, essa dinâmica aí com vocês, a exploração mesmo aí da leitura inicial, tá bom? Pode passar, Kleber? Então, os nossos objetivos de hoje do EMAI é apreciar a obra de Militão Santos e localizar formas geométricas que inspiraram o artista, refletindo como as formas geométricas estão presentes ao nosso redor, nos utensílios, ambiente e natureza. Analisar algumas questões da AP do terceiro bimestre contempladas com o conceito dessa unidade temática. Identificar quais os elementos no interior da sala de aula que compõem o ambiente alfabetizador, por meio de uma leitura coletiva. Na verdade, um checklist, tá bom? Que nós vamos fazer aqui de uma reportagem da revista Nova Escola, contemplando aí um tema de um ambiente alfabetizador, tá bom? Pode passar, Kleber? Então, a pauta do dia, a leitura inicial, que é o Carteiro Chegou. Esse livro a Rafa conseguiu achar, a Karine vai tentar encontrá-lo aí, né, para que vocês possam manusear, mas é um livro que chegou também este ano no acervo, ele faz parte do acervo 18 também, do acervo do aluno, tá bom? A leitura de imagem também, nós vamos fazer uma leitura de imagem do artista Militão dos Santos, que é um artista brasileiro. Algumas habilidades da terceira AP, o ambiente alfabetizador, um checklist, né, do que precisa ter no interior de uma sala de aula para ser considerado um ambiente alfabetizador na alfabetização matemática, né, o nosso foco hoje do EMAI, tá bom? E a utilização do espaço multimídia aí, com o auxílio dos Protex, para que os alunos possam manusear, alguma sugestão também que a gente vai estar passando aqui hoje para vocês, tá bom? E finalizando também, uma possível articulação aí com a disciplina de arte dentro do conceito aí de geometria, tá? A matemática e a arte também, assim como a educação física, dá para se fazer aí boas parcerias, boas atividades aí de forma articulada. Pode passar, Kleber?
Então vamos lá, meninas. Esse livro, ele é bem bacana. Deixa eu só contextualizar, né, para vocês a questão do carteiro, por que que eu escolhi ele, né? Para um carteiro, aqui no livro, o carteiro faz a entrega deles de bicicleta. E na nossa vida real, a gente ainda tem o carteiro uniformizado, né? E muitos ainda fazem esse serviço aí a pé. Então, ele precisa ter uma boa noção de geometria para que ele possa desenvolver bem a profissão dele, tá bom? Então, assim, só para contextualizar, esse carteiro ele mora numa vila e aí ele vai entregar cartas para alguns personagens que moram nessa vila, tá? Então, dos personagens que aparecem aqui, se vocês forem realizar essa leitura com os alunos de vocês, é importante, né? Só fazer aquela constatação se de repente o personagem que está aqui, vocês já leram a história desse personagem previamente para os alunos, né? Para que tenha sentido a contextualização dele aqui, tá? Então ele escreve uma carta aí para o senhor e para a senhora Urso. Depois é uma carta que ele vai entregar para a bruxa. Depois uma carta que ele vai entregar para o senhor Gigante. Depois ele entrega uma carta para Cinderela. E os anexos eu não vou ler todos, né? Só alguns, só para contextualizar com vocês. Depois ele vai entregar uma carta para o Lobo Mau. E por último aqui, para Cachinhos Dourados, tá bom? Então são esses personagens que estão aí no enredo dessa história, mas só assim para a gente trazer um pouquinho, né? O que que isso tem a ver com a matemática, o que que a literatura pode contribuir para a matemática. Passa um pouquinho o próximo slide, Kleber, só para eu já sintetizar essa questão das habilidades, por favor. Então, gente, dentro da geometria, essas habilidades são do terceiro e quarto bimestre, do quarto e do quinto ano, exatamente, tá? Então, ó, dentro da geometria, o que que a gente tem de habilidade que a gente pode contar com essa literatura, com essa indicação literária que eu estou trazendo hoje para vocês, para ajudar a trabalhar o conceito de geometria também, tá? Atividades que vocês possam explorar aí na escola. Ó. Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima e embaixo, é necessário explicitar-se o referencial. Descrever e representar por meio de esboços, de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido com base em diferentes pontos de referência. Próxima, interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudança de direção, de sentidos e de giros. Tá bom? Então, são algumas habilidades aí dentro da geometria que é importante essa contextualização, né? Para eles verem também, olha, um carteiro, por exemplo, ele precisa da geometria para trabalhar, né? Por quê? E aí a gente pode estar explorando aí essas habilidades com os alunos, tá bom? Então, vou começar aqui a leitura para vocês, ó. O carteiro chegou e depois espero, né, que vocês possam aí pegar mesmo, manusear esse livro aí na escola, tá bom? Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vem vindo do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta para os três ursos. E aqui vem a parte de trás do envelope. Senhor e senhora urso, sítio três ursos, mato dentro. Né? E o desenho mesmo do envelope, ó. A cartinha mesmo sai de dentro do envelope, ó. Querido senhor e senhora urso, querido ursinho. Sinto muito, mas muito mesmo ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que eu é que fiz, que o que eu fiz é muito feio. E ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeirinha. Um beijo, Cachinhos Dourados. PS. Gostaria muito que o ursinho viesse à minha festa de aniversário. Vai ter 3 tipos de gelatina e um bolo com 8 velas. Bom, então tem aqui, né, o gênero kata também que vocês podem estar explorando para a língua portuguesa, né, os gêneros que compõem também os anexos desse livro, tá bom? A família leu a carta, menos, é claro, o ursinho. Serviu um chá ao carteiro, que tomou o bolo inteiro e seguiu o seu caminho. Empurrando a bicicleta, o carteiro a pé penetra no coração da floresta. De tão fechada que era, nem dava para ver o céu. E finalmente ele chega a uma casinha modesta, mas com carro na garagem e feita de pão de mel, trazendo uma carta para a bruxa malvada. Então tem o encarte também da carta, né, do lado do envelope.
E o anexo aqui para a bruxa, que é um cartaz, não vou ler esse, né? Mas é um cartaz de uma loja que vende artigos para bruxa, tá? Então tem toda uma linguagem visual aqui, né, que compõe esse panfleto, esse cartaz, e com algumas informações também que dá para trabalhar aí a questão matemática, tá bom? Então esse é o cartaz, o que chegou aí de correspondência para a Dona Bruxa. A bruxa convida o carteiro para entrar e descansar, ler o jornal da noite e tomar um gole de chá. Aceita o carteiro o convite, mas deixa o chá intocado, que sua cor era sinistra e tinha um fedor danado. Pedalou o bom carteiro, pedalou, pedalou bastante, até chegar a uma casa gigante. Tão alta era a campainha gigante, que o carteiro precisou trepar numa escada gigante para tocar din dom, avisando que ele vinha trazendo um cartão postal para, adivinha? Senhor GG Gigante, Casa Alta, Jardim Pé de Feijão. Esse encarte é uma fofura e dá para fazer também aí uma articulação com a arte, né? Para vocês, tá bom? Então, ó, esse encarte é um cartão postal, sempre pensando em você, Tapete Mágico Turismo. E quem manda esse cartão postal para o senhor gigante? Olha que gracinha esses dizeres que vocês vão ouvir. Cartão postal. Caro senhor GG, eu, minha mãe e a sua galinha dos ovos de ouro estamos nos divertindo muito. Aliás, os ovos de ouro são aceitos em tudo que é lugar. Mamãe nem usa o cartão de crédito. Quando o avião estava descendo no Rio de Janeiro, vimos um cara maior que o senhor. Ele fica o tempo todo de braços abertos no alto do morro, sei lá por quê. Vai ver, é o calor. Um dia desses, quando eu voltar, passo para fazer uma visitinha ao senhor e à sua harpa falante. Até logo, seu amigo Joãozinho. Uma fofura esse cartão postal. Aí aqui, ó, enquanto o gigante lia o minúsculo postal, o carteiro matava a sede tomando chá num dedal. O carteiro seguiu sua ronda e chegou a um lindo castelo, pintado de rosa e amarelo. No parque, uma fonte redonda. Chegou junto com a mudança, trazendo uma carta para Cinderela e uma surpresa dentro dela. Então, tá aqui a identificação da Cinderela. E aqui o que a Cinderela recebe, não vou ler na íntegra esse, tá? É a carta de uma empresa de publicação que quer publicar um livrinho, a história dela. E aí eles mandam uma cartinha para ela, manda um livrinho que é o resumo da história, né? E pede para ela apreciar e autorização para que sejam dos direitos autorais, para que ela publique, que a empresa, a editora possa publicar o livro dela, tá bom? Cinderela abriu, sem demora, o livro com a sua história. E o carteiro, que glória, tomou champanhe com o príncipe e, tonto, tonto, foi-se embora. Pela estrada fora, foi o carteiro sozinho levar uma carta urgente para lá do velho moinho. Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha, tão estranha que o carteiro até comentou baixinho: Que dentes compridos, vovozinha! Trouxe uma carta para... Oh! E o senhor Lobo Mau, casa da vovozinha, Estrada do Moinho. Olha a correspondência que chegou para o Lobo. Prezado Lobo, escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito da sua avó, dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa suas roupas, da avó dela, sem a sua permissão. Idem. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Mudando de assunto, digo, de causa, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os três porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de Vossa Senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem sofrer. Ou Vossa Senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente Edviges, Adviges e Adviges, uma empresa de advogados, tá? Então, essa é a correspondência aqui que chega para o Lobo. Continuando,
A falsa vovó fez um chá, leu a carta e ficou uma fera. O carteiro, em vez de tomar, preferiu sair dali sem espera. Só faltava uma carta para o carteiro entregar, na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau de entrada. O ursinho, a quem entregou a primeira carta do dia. Mas a última carta era para Caixinhos Dourados. Então, para Caixinhos Dourados, Praça do Castelo, capital do reino. E aqui chega a correspondência para Caixinhos Dourados. Ó. Aqui a gente tem um cartãozinho de aniversário. Ó. Feliz aniversário, 8 anos. Tem um presentinho para Caixinhos Dourados, uma notinha de dinheiro. Ó. Banco do País das Maravilhas, prometo pagar ao portador a soma de um dinheirinho. E aqui, um dinheirinho, simbolicamente, né? Uma cédula. E um cartão que chega aqui para Caixinhos Dourados de quem? Vamos ver. Quem me dera ter agora um cavalo de vento para dar um galopinho, onde está meu pensamento? E meu pensamento está aí com você, Caixinhos. Feliz aniversário. Assinado, Chapeuzinho Vermelho. Tá bom? Então aqui, gente, a gente tem a linguagem do cartão, né? Aqui dentro tem um versinho, uma parlendinha, que dá também para trabalhar, ser explorada depois, tá bom? E o conceito mesmo, né, de correspondência, remetente, destinatário. Finalizando aqui, ó, estamos indo para o final. A Caixinhos convidou o carteiro para a festinha. O carteiro comeu doce, brincou com as crianças lá fora. E quando a Caixinhos soprou do bolo as 8 velhinhas, adivinhe quem gritou que era pique, que era pire, é hora, é hora. O ursinho aqui abraçado com as Caixinhos, ó. Pedalando pela estrada, caía a noite estrelada. Alguém vai indo para o sul. É o carteiro da comarca em seu uniforme azul, que volta sorrindo para casa para descansar e tomar chá. Tá bom? Então, assim, deixo essa recomendação aí, né, essa indicação literária para vocês, né, que é um livro que dá, assim, para explorar um monte de coisas, especialmente hoje a geometria, né, que é o carteiro, por ser uma profissão, e a importância da geometria aí na vida real das pessoas para a profissão do carteiro, tá bom? Então, deixo aí essa indicação que numa oportunidade vocês possam aí explorar aí com os nossos alunos. Tá bom? Obrigada. Pode passar, Kleber. Estamos para... Então, dentro desse conceito, né, de geometria e analisando as habilidades aí que caíram na AP, algumas ideias que nós gostaríamos hoje de sugerir para vocês, tá bom? Então, é aquele vamos fazer juntos, tá? As indicações aí que a gente deixa. Pode passar, Kleber. Então, gente, essa tela, né, como eu falei lá no início, agora a gente vai fazer uma leitura dessa imagem, é uma tela do artista Militão dos Santos, e eu gostaria que vocês tentassem encontrar pelo menos 5 formas geométricas que inspiraram o artista na representação dessa cena real. Aí, 2 minutinhos aí para que a gente possa interagir. Vocês possam fazer a leitura dessa imagem, né? Tentar localizar aí pelo menos 5 formas geométricas. Alguém já encontrou? Já conseguiu visualizar? Algumas? Pode falar. Uhum. Triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Raposo, né, que tá falando. Onde que vocês conseguem visualizar o triângulo, meninas? Deem para mim a descrição. Faço no formato do telhado da casa. Pode ir circulando, Kleber, por favor, conforme elas forem falando? Aonde eu não ouvi? Pode repetir, por favor?
formato do telhado da casa, à frente. Que? Telhadinho da casa. Opa. Retângulo na porta. Ok. Aqui. Mais algum triângulo? A Rafa falou que tá ruim para entender. O áudio tá ruim, Rafa? Fala um pouquinho mais devagar. Esfera acoplada das árvores. Aqui, ó. Círculo. Alguém conseguiu achar retângulo? A porta da casa. Porta. Aí no Clay, tá dando um pouquinho de retorno, vocês falaram, né? Mas se quiser contribuir pelo chat, alguém encontrou mais alguma forma geométrica? O círculo, o cilindro ou o retângulo? Os nossos desafios aqui com a tecnologia, né? A gente vai aprendendo. Então, eu vou, de quem já conseguiu, né, compartilhar agora, eu vou falar mais alguns aí, o Kleber vai falando então para ver se a gente consegue resolver essa questão do retorno, tá bom? Aqui no banquinho da jangada, ó, banquinho amarelo da jangada, um retângulo. Pode circular, Kleber? Isso. Mesmo em cima da jangada, ó, tem um tripézinho ali, né, para armar a rede. A gente vê um triângulo ali também. A própria vela da jangada é um triângulo. Lá em cima, a torre da igreja, né, ali do ladinho direito, ó, acompanhando a velinha da jangada, ó, triângulo certinho, né, da torre da igreja. Lá no fundo a gente vê um farol, né, e pela composição dele, o que a gente entende, né, da leitura de mundo que a gente entende, o farol é um cilindro, né? Circula pra gente lá, Kleber? Isso, o cone na rede de pescar, azul aí, ó, que o pescador tá jogando. A gente lembra da face do cone, isso mesmo. Os quadradinhos das janelas da casa, ó, são a face, né? A gente pode falar a face de um cubo, né? Se a gente quer trabalhar aí com sólidos geométricos, só com as formas geométricas mesmo. O quadrado, né? Mas que o quadrado é a face de um cubo. Olha quanta coisa que a gente consegue explorar fazendo a leitura de uma imagem. Aqui no poço, ó, o cilindro também, né? No poço. O baldinho também, ó, a gente tem um cilindro, né? Em cima a gente consegue ver a imagem do círculo ou a imagem oval. A malinha aqui, ó, esses recém-casados aqui que estão, né? Eu não entendo muito bem se é uma mula ou um burrinho, mas a mala é um retângulo. As latinhas que estão no chão, ó, são cilindros, né? Que dá para a gente visualizar aqui, tá bom? Então, assim, gente, essa é a leitura que a gente pode fazer de uma, né? Uma tela aí de uma obra de arte, que a gente pode fazer isso aí em parceria na aula de arte, tá? Bem bacana. Então, como a matemática está em toda parte, está em todo lugar, né? Nesse exato momento aí que a gente está vivenciando agora. Por exemplo, aí em Raposo, as meninas estão sentadas numa mesa redonda, né? Lá no Clay, elas estão distribuídas aí de forma retangular, né? Formando aí, se a gente fosse fazer um desenho, uma representação, seria a face de um retângulo, né? Ou aí um paralelepípedo, né? Então, como a matemática ela está ao nosso redor a todo momento.
tá bom? Então, gostaria também de deixar essa sugestão, né, para vocês, assim, como a interação é importante, como a interação é bacana, né? Nesse momento, de repente, pelo celular, vocês não iam conseguir visualizar essa tela, né? Por isso, também, mais um dos motivos para fazer esse ATPC do EMAI hoje dessa forma diferenciada, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor? Estão me ouvindo? Alguém quer falar? É que nós estamos ouvindo vocês no retorno, também está com eco. Eu não consegui entender. Você pode repetir? Então, a gente está ouvindo com eco, né? Você está bem ruim. Não está agora. O meu áudio tá ruim para vocês, é isso? Vocês não conseguiram entender? Com Kleber, se tiver alguma mensagem no chat que você possa me auxiliar. Ela falou que está dando retorno no áudio, mas acho que é um problema lá. O Raposo tá dando joia aí, dá joinha aí, vocês estão ouvindo bem. Ah, então eu acho que é alguma coisa relacionada no notebook ou na TV que está dando esse problema no retorno. Sim, Kleber, a gente está ouvindo bem aqui, Raposo. Obrigado. Se vocês quiserem deixar só a imagem, né, da TV, no caso aí, e quiser acompanhar o áudio, né, pelo celular, né, de vocês, só para a gente garantir a próxima atividade, fica uma sugestão também. Mas vai ter que conectar só um celular, senão vai dar microfonia. Conecta um celular só e deixa o áudio do celular ativo e o da televisão só a imagem. Oi, acho que Melhorou agora? Podemos prosseguir? viu? Sim, sim. Obrigada, Gabi. Maravilha, ótimo, obrigado. Nossa proteca veio aqui. Então, tá bom. Ó, com relação a essa obra, né, do Militão dos Santos, é só um resuminho, né? Acho que é importante a gente dar os créditos ao autor, tá? Ele é um artista plástico, artesão, e ele é um poeta brasileiro também. Sua pintura retrata universos singulares e de colorido intenso, vibrante, repleto de movimento. Seus personagens ganham vida própria em cenários tipicamente brasileiros, tá? Então, ele é um artista brasileiro pernambucano. E que articulação aqui que a gente pode fazer com a arte, né? Essa é a minha proposta também, investir e insistir nessa parceria que pode, assim, dar bons resultados, mais ainda do que a gente sabe que vocês fazem na escola, tá? Então, ó, dentro do currículo de arte, específico de arte para os anos iniciais, eu coloquei, não vou ler todos, né? Mas assim, ó, tem habilidade do segundo até o quinto ano aqui, que pode ser feito de forma articulada aqui com a arte, tá? Só uma do segundo, uma de cada aqui que eu vou ler, ó. Identificar e apreciar desenho, pintura, modelagem, escultura como modalidades das artes visuais tradicionais e contemporâneas, a capacidade de simbolizar e o cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
No terceiro ano, ó, investigar e reconhecer espaços, museus, galerias, instituições, feiras, casas de cultura. Isso também dá para a gente fazer de forma virtual, né, usando aí o recurso tecnológico. E profissionais do sistema das artes visuais, artistas, artesãos, curadores, nos contextos local e paulista, né? E aí trago também conhecer um pouquinho aí a obra e a arte aí do Militão dos Santos, tá bom? Quarto ano, identificar e reconhecer as influências estéticas e culturais de diferentes povos indígenas e africanos nas manifestações artísticas visuais da cultura brasileira em diferentes épocas. Quinto ano, identificar e apreciar desenho, pintura, fotografia, que é a mesma lá do segundo ano, né? E aqui também traz como vídeo para que a gente possa aí apreciar. Tudo dentro das artes visuais, que é uma unidade temática específica da arte, tá bom? Trago aí também e deixo essa recomendação para vocês, para as meninas, as coordenadoras também, de passar, né, depois que a gente disponibilizar esse material, para os professores aí de arte também. Tá bom? É um tipo de atividade. Dentro da geometria, a gente pode fazer várias leituras, né? Não só assim dos artistas mesmo, mas próprias imagens mesmo do livro que tem lá no EMAI, ou imagens do Google, né? Que vocês possam previamente ver, olha que interessante, bater o olho naquele desenho, olha quantos desenhos, quantas formas geométricas, né? Tem aqui nesse desenho, e aí fazer essa atividade aí com os alunos também. Tá bom? Pode passar, Kleber? E aí, gente, trazendo para o contexto, né, da sala de aula, o que eu posso sugerir para vocês também dentro disso? Pode ser também com imagens, né, imagens retiradas aí da internet, se vocês verem aí, ter esse olhar, né, individual para cada aluno de vocês, as coordenadoras para a escola de vocês, essa habilidade ficou defasada, muito defasada, né, aí na escola. Então, como que a gente pode trabalhar para que a gente possa ir resgatar, né, e fazer esse trabalho de recuperação e de aprofundamento dentro da geometria, tá? Então, o que eu posso trazer de sugestão aqui para vocês, usando o próprio ambiente da sala de aula? Ó, proponho para os alunos realizarem uma lista de todas as formas geométricas que conseguirem encontrar na sala de aula. E aí você pode orientar esse registro por forma de tópicos. Por exemplo, ó, a perna da cadeira é um cilindro, não só cilindro, mas onde que ele conseguiu visualizar esse cilindro? Que aí também a gente contribui para os alunos, né, ampliar essa leitura de mundo, né, de observar, explorar esse ambiente que ele está inserido na escola, e a gente conseguindo fazer isso na escola, ele vai conseguir fazer isso quando ele estiver andando na rua, quando ele estiver vindo para a escola no trajeto que ele faz, dentro da própria casa dele, tá bom? Aí dessa forma você também estará propondo, olha que bacana, né? Se a gente conseguir visualizar isso dentro desse trabalho. Dessa forma você também estará propondo uma situação de produção de texto com o uso da matemática. Se você pedir para o aluno descrever isso, não apenas por palavra, fazer uma lista, né, de palavras, mas por tópicos, né? Como se fossem frases curtas. Ó, a lousa é uma face do paralelepípedo. Né? Então, olha quanto conhecimento que o aluno vai estar colocando em xeque aqui para conseguir produzir esse tópico, né? Então, dá para você trabalhar aí a questão da produção de texto, né? Que tantas coisas aí, se a gente for trabalhar para levar para o contexto dentro das habilidades de revisão de texto, de produção de texto, a questão da segmentação, da hipossegmentação das palavras, é uma habilidade que a gente trabalha lá no Ler e Escrever, dentro da revisão de texto, da etapa de revisão de texto. E fazendo uma atividade como essa dentro da matemática, você já vai estar contribuindo para o seu próprio trabalho de estar auxiliando os alunos também nessa questão, né, do domínio da língua escrita, tá bom? Pode passar, Kleber? Aqui também essa sugestão, eu vi aí no Clay que os Protecs estão, né, aí. E depois, em outro momento, eu vou dar uma palavrinha com eles também específica sobre isso, de que forma também eles possam ajudar vocês agora que chegou esse material, né, tecnológico aí na escola, que momento que a gente pode propiciar isso para os alunos, porque tem muito jogo, a gente sabe, né, muito jogo, muito aplicativo bacana que dá para a gente ofertar para os alunos na escola, não todo dia, não toda hora, né? Mas um dia aí no final do mês, no final da semana, fazer grupinhos pequenos de alunos e contar com a ajuda do Protec para que os alunos possam explorar, né? Essa plataforma online aqui, Escola Games, ela tem muito jogo também, né? Todo e-mail eu estou tentando trazer para vocês uma indicação também de jogo, que não precisa baixar no celular, não precisa baixar no computador, é uma plataforma online, né? Que não pesa e que aí dá para vocês, em parceria com o Protec, também proporcionar isso para os alunos, tá bom? Eu vou pedir ajuda para o Kleber, para ele
lugar para a gente, né? E vocês conseguirem visualizar o que esse jogo traz de oferta, né, para nós, tá bom? Passa a palavra, Kleber. Obrigado, Amanda. Então, nós temos aqui, eu colei o material, vai ficar disponível, né? Depois a Amanda disponibiliza o endereço do site, está aqui em cima. Então, entrando aqui nessa plataforma de jogos, nós temos, primeira, totalmente online, não baixei nada, ele é disponível aqui, né? Também dá para jogar pelo celular. Nós temos as instruções, tem até a musiquinha aqui já, ó. Eu posso... Tem as instruções aqui relacionado a... Vou voltar aqui para tirar o áudio um pouquinho. As instruções aqui para como se joga, né? Pode conversar com o aluno. Lembrando que aqui ele só vai usar as setas do teclado, né? Para esquerda, direita e para cima e para baixo, para comandar o submarino. Mas antes de ele ir para ele poder utilizar o submarino para poder jogar, ele tem que iniciar um processo aqui de como jogar. Então, vamos lá, as formas geométricas. Nós temos aqui ele vai escolher a forma, vai aparecer o nome aqui, o quadrado, que é o quadrado, ele vai escolher aqui, vai ter que ver qual é o quadrado e vai confirmar. Aqui ele pode, se eu não me engano, né, Amanda, até 10, né? Até 10 formas para poder Kleber. escolher São isso. 10 formas. Isso, mas vamos escolher para não prolongar muito aqui, vamos escolher 2 formas. Aqui o círculo. Então, confirmou. Aqui ele pode ir para o jogo, né? Vamos lá. Última forma? Oi? Peraí, vamos pegar aqui. Ele não abriu ainda a opção de pilotar, Kleber. Eu acho que tem que ser mais uma ou 2. Tem que confirmar isso. Então vamos pegar o oval, confirmar. O retângulo, confirmar. O triângulo. A estrela. O diamante. O pentágono. Errei. Com o aluno errar, ele vai acertando. Errei de propósito, tá? Só para ver, viu? Eu sei que você... o hexágono aqui. O hexágono é o verde. Hexágono, isso. O trapézio, né? É o rosa. É o rosa. É que eu sou daltônico. Pilotar. Quadrado. Abriu lá, Kleber. Abriu. Pilotar. Aí aqui você vai pilotar. Então vamos pilotar, aqui ele vai controlar, ele vai procurar o primeiro quadrado que vai estar disponível para ele. Ele clicando aqui é só para cima, para baixo, para frente e para trás. Então, ó, ele vai desviar do que ele não quer. Se ele... Opa, aí ele vai ter que... Ó, bateu, viu? Aí ele vai aqui, vai controlando e aqui ele vai fazendo pontuação. Ele pode ir desviando, se ele triscar nenhum que não é, ele vai sofrer aqui tem uma musiquinha, né? Se eu for colocar a musiquinha, ele vai perdendo energia aqui em cima. Conforme ele vai batendo aqui em cima, tem um nível de energia dele. Mas aqui ele vai ter que descobrindo quais são as formas, né? Aí ele já passou da primeira fase, então ele vai para o próximo, que é o círculo. E por aí em diante, né? Então, ó, se ele pegar um que não é, por exemplo, aqui, ó, ele já perdeu um pouquinho de energia lá em cima. É uma forma das crianças poderem... Bem legal, vamos para o próximo aqui. E por aí vai indo, para frente, para trás. Só com a setinha do teclado, né? Pode ser no computador, na sala de informática. Eles podem, para cada tipo de forma, pode pegar um determinado, uma equipe, um aluno, e por aí vai indo. Certo, Amanda? Acho que a ideia é essa, né? Bem Isso mesmo, interessante. Kleber. Já deu para a gente, né, assim, se familiarizar, né, entender um pouquinho aí a proposta do jogo.
tá bom? Hoje, não confirmei ainda com as meninas, né, a possibilidade, mas pretendo me reunir também com os Protecs para. Tem mais uns dois, né, de sugestão, mas para ter essa articulação também entre vocês, né, no momento propício aí, poder proporcionar esse momento para os alunos. Eu sei que não é uma coisa que a proposta de fazer todo dia, toda hora, né, mas para eles entenderem também, né, que tem essa possibilidade, que não é só pegar o joguinho lá, o celular para pegar o Free Fire, né, para assistir vídeo no Quai, no TikTok, né, que a gente tem que usar, mostrar para eles que tem muita coisa boa na internet, né, que dá para reverter aí para aquilo que a gente está trabalhando naquele momento, tá bom? Então, a sugestão de hoje é essa aí para essa plataforma online aí de jogos, tá bom? Obrigada, Kleber. Podemos voltar lá para os slides. Então, aqui, gente, eu tirei do próprio site, né? Ele vem com dicas para o educador, ele vem aqui com os objetivos pedagógicos para esse jogo, né? Não é só apenas um jogo, tem um objetivo pedagógico, tá? Então, tem aqui, ó, conhecer as formas geométricas, aprimorar a capacidade de discriminação visual, identificar e nomear as formas geométricas e relacioná-las ao desenho, né? Como a gente também pôde ver lá na leitura da imagem lá do Militão Santos, identificar semelhanças e diferenças entre as formas geométricas, estabelecer relações entre objetos com figura geométrica plana, observando suas características, tá bom? Então, tem bastante coisa legal aqui que a internet pode contribuir aí para o trabalho de vocês. Essa é apenas mais uma sugestão que a gente pode manusear, né? A gente está sugerindo porque a gente viu que é bom, né? Mas, assim, se for para garimpar aí na internet, nas questões das plataformas online, que não precisa baixar em celular, tem muita coisa boa, tá bom? Podemos passar, Kleber. Agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês, né? Fazer essa leitura e a gente entender, né? O que a AP veio contemplando aí de geometria, né? E se olhando para a atividade, vocês enquanto professoras vão, olha, meus alunos foram bem, não foram, né? Mesmo que não esteja lá ainda disponibilizado especificamente a habilidade em si, né? Mas já está os resultados disponibilizados. Mas aí eu olhar para o interior de cada sala de aula e até para aquele olhar individualizado para o aluno. Ó, esse aluno não conseguiu, né? E bem, ó, em todas as questões de geometria aqui. Então, uma coisa que eu preciso retomar, tá bom? Pode passar, Kleber. Então, aqui na AP do segundo ano, né, para a gente entender, às vezes a gente bate o olho e não percebe que essa é uma atividade que está dentro da geometria, né? Então, por exemplo, essa aqui das crianças abaixo foi a atividade 19 da AP, ó. Qual dessas crianças é a mais alta, né? E aí o nome das crianças. Então, olhando assim, né, no primeiro momento, nossa, que dentro de qual temática, né, tá dentro do EMAI essa atividade, tá bom? Então, é uma questão da AP que contemplou também a geometria. Pode passar, Kleber. Então, olhando para essa atividade em si, né, para o segundo ano, mas também para os outros segmentos aí, que habilidade é essa, tá? Descrever a localização de passos de pessoas no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima, embaixo, é necessário explicitar seu referencial, tá? Então, o que a gente pode trazer e pensar em sugestões de atividades práticas aí, usando o próprio contexto da sala de aula, o próprio ambiente, os próprios alunos aí como material, como recurso humano, né? Para a gente trabalhar aí esse contexto. O que a gente traz de sugestão? Então, ó, separe um grupo pequeno de alunos na frente da sala, peça para se organizarem do mais alto para o mais baixo. Não precisa ser todos os alunos da sala, né? Pode ser um grupo pequeno. Chame outro aluno e peça para ele ficar na frente dessa fila, né? Questione a turma. Qual é o colega mais alto e mais baixo que ele, que está à frente, né? Atrás, na frente. Atrás ou na frente de quem que ele deve ficar, né? Com relação aos, por exemplo, se for 5 alunos, você chama 5 alunos, né? Lá na frente da sala e pede para eles, ó, eu quero que vocês se organizem, né? Da direita para a esquerda, do maior para o menor. Certo? Aí a gente vai estar trabalhando também os conceitos envolvidos aqui de ordem crescente e decrescente, né? E aí depois você chama um outro aluno, um sexto aluno, né? E questiona para a sala, ó. E esse aluno aqui, quem da fila, que está já na fila atrás, quem é mais alto ou mais baixo que ele? Né? E se for para ele entrar nessa fila, seguindo essa regra da geometria, atrás de quem ou na frente de quem que ele deve ficar? Tá? Então, é uma atividade que dá para contemplar essa habilidade, né? Que aqui caiu na AP do segundo ano, mas é uma habilidade que a gente tem ela
como uma habilidade essencial também, né? Ela caiu aí em outras APs, né? Uma questão parecida, mas que se a gente fizer um aprofundamento, a gente entende que é essa habilidade em específico, né? E que está dentro da geometria, tá? E quando a gente vem falando aqui, gente, essa questão da posição, né? Direita, esquerda, em cima, embaixo, aquele joguinho lá, embora assim, o desafio é que o submarino capture a forma geométrica que apareceu lá na tela previamente, né? Mas o comando para que ele possa interagir com o jogo é justamente essas questões da geometria, né? É o cursor aqui do teclado com as setinhas para cima, para baixo, direita e esquerda. Então, assim, se o aluno não tiver isso muito bem desenvolvido, né, dentro dele internalizado, é uma atividade que vai estar colocando assim em xeque, né? Essa habilidade, que é uma questão também de coordenação motora, que está envolvida aí com a educação física, né? Então, olha quantas coisas estão articuladas nesse momento, né? E para fazer uma atividade como essa, da utilização da própria fila, né? Se o aluno não tiver bem desenvolvida essa questão de frente, atrás, se for para um plano, para uma planificação disso, fica para cima e para baixo, né? E para a direita e para a esquerda, atrás de quem que ele vai ficar. Então, são atividades que vocês podem fazer na sala de aula, né? Para que eles possam entender cada vez mais essas questões, tá bom? Pode passar, Kleber? Ó, do quarto ano, teve mais questões de geometria, né? Mas eu separei essas três em específico, tá? Então, a gente tem aqui na questão 7 do quarto ano, observe o desenho de uma figura geométrica, e tá lá o desenho da figura geométrica, e depois ele vem perguntando, né? A que área dessa figura se assemelha à figura geométrica? Então, tá faltando que pedacinho ali para completar, por exemplo, o quadrado, né? Que a gente já vê que é o quadrado, tá? Então, caiu essa questão no quarto ano também. Na questão 9 do quarto ano, observe abaixo os desenhos das figuras geométricas. Depois ele vem perguntando, né? Quais dessas figuras geométricas possuem a mesma área? Então, esse aqui é uma habilidade de localização de objeto no espaço, né? Então, ele precisa, olha quantas coisas que ele precisa colocar em jogo aqui, né? Não é todos os quadradinhos que estão preenchidos, que estão acinzentados aí, mas ele precisa entender e ele localizar, né, esse objeto nesse espaço que é a malha quadriculada, tá? Isso vocês podem fazer com as próprias fileiras também da sala de vocês, atividades assim, né? Que a gente vai ver num próximo, num outro slide aqui hoje, tá? E lá na atividade 15, na questão 15 também, aqui da AP do quarto ano, também caiu essa habilidade, contemplada essa habilidade de localização de um objeto no espaço, tá bom? Ó, observe no desenho abaixo os nichos onde o dono de uma joalheria guarda as pedras preciosas. Então, tá lá, né? Os nichos estão organizados aí, né? Nas colunas números e nas linhas letras. Qual é a pedra preciosa que está no nicho G3, né? Isso é um plano cartesiano, tá? Que lá no quinto ano aparece bastante, mas aqui no quarto ele já vem trabalhando com essa linguagem, né? E no EMAI a gente também tem bastante atividade assim com essa comanda de atividade, tá bom? Pode passar, Kleber? Aqui do quinto ano, olha, aqui do quinto ano são 4, né? Então, se a gente pensar lá que foram 22 questões, né, da AP do quinto ano, 4 foram de geometria, então foi uma habilidade que agora para essa terceira P, né, estava aí dentro do material do Aprender Sempre, algumas aulas assim contempladas, essa unidade temática aí da geometria, tá bom? Então a gente tem aí a malha do xadrez, ó, observe a disposição das peças do tabuleiro de xadrez, e depois ele vem perguntando, né, qual é a peça do jogo localizada na posição, e aí vem trabalhando aqui já também o plano cartesiano, tá? Na questão 7, ó, na malha quadriculada base está representada a sala de aula, onde Sara estuda. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 1, né? Qual a área em metro quadrado dessa sala de aula? Então, assim, aqui tem várias habilidades, né? De várias unidades temáticas. A gente pode ver aqui a questão das grandezas e medidas, né? Porque ele vem trabalhando com metro quadrado, mas a localização mesmo, né? Ele entender que é uma sala de aula que está localizado nessa malha quadriculada, né? E qual é aí, cada cadeirinha dessa representa 1 metro, tá bom? Então a gente consegue visualizar aqui também a habilidade aí da geometria nessa questão. Na questão 9, uma parecida com a do quarto ano, né? Qual dessas figuras é um triângulo? E aí ele vem trabalhando de novo a malha quadriculada, né? Localização de um objeto, de uma pessoa, um espaço.
tá? E aqui na 17, novamente, qual desses quadriláteros representa um quadrado, né? Então, novamente, aí a localização de um objeto num espaço, tá? E aí também tem outras atividades no EMAI que mostra, né, a movimentação, né, de um aluno que para chegar na escola, qual o trajeto que ele faz, tá bom? Então, só para a gente visualizar que a geometria, ela foi aí contemplada nessa terceira AP também, tá? Pode passar, Kleber? Tá aqui, gente. A própria distribuição, né? Quando a gente distribui, o que a gente tá fazendo agora por conta do distanciamento, né? Os alunos distribuídos em fileiras, a própria distribuição da sala, a gente trazendo um pouco para a malha cartesiana, vocês podem, durante a própria aula, fazer esse desafio com os alunos, né? Então, ó, transforma a distribuição das fileiras numa malha cartesiana. Durante a aula, lance desafios aos alunos, solicitando a localização de cada um deles, né? Aí no Clay, as professoras estão, né? A Rafa resolveu organizar dessa forma. Se eu for transformar isso numa malha cartesiana da maneira que vocês estão distribuídas, só me ajuda aí, Rafa. São 4 professoras que estão alinhadas aí, é isso? Então, a gente tem uma coluna só e a gente tem 4 ou 3. Só faz o gesto aí para mim, se é 4 ou 3, não entendi. São 4 professoras ou 3 professoras que estão alinhadas? 3 professores. Tá. Então, ó, se eu passar essa localização, né, para levantar a mão, quem está localizado aí para mim? Então, a gente tem uma coluna, né, coluna 1, né, e as letras aí. Então, quem está na localização, levanta para mim, fica em pé, quem está na localização 1C. Isso. Quem está na localização, ó, 1A. Isso. Olha só que bacana. As meninas em Raposo não tem como a gente fazer usando a malha cartesiana, né? Porque estão numa mesa redonda. Mas assim, dentro Tem da. sim, Amanda. Is- Já deixei as cadeiras preparadas, elas podem sentar, sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Você distribuiu daquele jeito que você falou? 2 e 2? Sim, 2 e 2. Fica mais assim parecido, né, com a distribuição retangular da sala de aula, né? Então vamos lá. Se for as colunas, os números, então coluna 1, coluna 2 e as linhas aí das 2 linhas, A e B, né? Então vamos lá. 2A. Isso. Cortou um pouquinho a imagem. 1B. Aí para Raposo, se for essa comanda, essa localização, ó, 1B. Legal. Então é isso, meninas. Ó, mesmo estando distribuídas de forma separadas, né, Karine, desculpa, é que assim, a minha visão daqui era da mesa redonda, né? Então, eu sei da correria, dos andamentos, se tratar de uma segunda-feira, né, de não ter dado tempo, assim, de organizar dessa forma, tá bom? Desculpa, mas assim, a proposta é essa, gente, né? Vocês podem usar, não precisa nem mudar de lugar os alunos, né? Mudar, fazer uma outra organização do espaço da sala de aula, porque eles já estão sentados dessa forma, né? Então é só você transformar mesmo a própria distribuição de como está distribuída a sala de aula em fileiras, você jogar isso na lousa como uma malha quadriculada, ó, colunas, né? Cada fileira vai ser uma coluna, né? E cada linha aí de cadeiras vai ser
ser uma letra, e aí vocês já começarem a usar essa nomenclatura com os alunos na sala de aula, né? O terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, né? E a gente poder aí fazer essa familiarização dos alunos com essa atividade lá impressa que ele vê no livro, né? No Aprender Sempre, que ele viu aqui na AP, tá bom? Então, novamente, tá? Essa, ó, peguei uma habilidade do terceiro ano e uma habilidade do quinto ano aqui dentro da geometria que dá para trabalhar especificamente essa atividade. Tem do quarto também, como eu mostrei aqui, né, na questão que caiu na P, tá? Mas a habilidade é essa, ó, descrever e representar por meio de esboços, de trajetos ou utilizando croquis e maquetes a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudança de direção e de sentido. E aqui do quinto ano, ó, interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano, que é o primeiro quadrante, né? Isso que a gente fez aqui agora, utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudança de direção, de sentidos e giros, tá bom? Então, deixo também essa indicação, né, para vocês aí estarem fazendo aí com os alunos, tá bom? Para ajudar ainda mais aí a construção desse conhecimento aí da geometria, para que eles possam aí se apropriar cada vez mais dessa linguagem geométrica que a gente usa no nosso dia a dia. Tá bom? Pode passar, Kleber? Então, gente, agora algumas questões, né, que eu gostaria aqui de trazer para vocês. Pensando na geometria, pensando que a matemática é uma coisa tão viva, que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Perguntas aí para vocês refletirem um pouquinho. Minha sala de aula é um ambiente alfabetizador? E aí, a alfabetização matemática nesse sentido, né? Tenho proporcionado situações, problemas concretas? Eu tenho aproveitado o próprio ambiente da sala de aula, o próprio cotidiano, a própria vivência dos alunos para propor situações desafiadoras, né, para trabalhar o pensamento matemático. E a última questão que eu trago assim para desafiar vocês mesmo, né? Eu já evoluí tudo que eu posso, no sentido de eu já dei o melhor de mim, não o melhor de mim para a escola, né, o melhor de mim para os meus alunos, mas para você mesmo, né? Eu sempre falo isso. Nós somos professoras porque nós escolhemos. Fizemos uma escolha um dia, e se nós estamos até hoje onde estamos, é porque essa escolha ainda é importante para a gente, né? Então, para você mesmo, né? O melhor que a gente tem que fazer é para nós mesmos, né? Eu já evolui tudo que eu posso, eu já me tornei melhor tudo que eu posso, né? Então, são essas três questões aí que eu gostaria, né, de trazer aí para essa nossa reflexão de hoje, né? Eu falo assim, o ano está acabando, a gente já está no quarto bimestre. Sim, o ano está acabando, mas ele ainda não acabou. Né? Nós estamos no quarto bimestre, todo ano a gente tem quartos bimestres que a gente passa, permeia por eles, né? E do ano passado foi um quarto bimestre super atípico e esse também, né? Está um pouco mais próximo da nossa normalidade, mas ainda não é o normal que nós estávamos todos habituados, né? E deixo essa pergunta aí para vocês. Eu já evoluí tudo que eu posso? Eu já fiz tudo que eu posso? Né? Tudo que eu posso para mim mesma, né? Para eu mesma, né? Eu já me tornei tudo que eu posso ser neste ano, né? Dentro da profissão que eu escolhi para mim, tá bom? Então deixo assim essas perguntas, né? Para que a gente possa refletir, né? E ainda olhando, gente, para o interior da sala de aula. Volto a dizer, estamos no quarto bimestre, o ano está acabando, mas ele ainda não acabou. Às vezes um cartaz, né? Às vezes um papel colado lá pode fazer toda a diferença aí para os alunos, né? Como no ATPC passado, a professora do CLEI aí relatou, né? Uma fala aí era uma situação de operação, né? De álgebra que o aluno tinha que resolver, e ele lembrou de uma atividade de relógio, né? De minuto que a professora tinha trabalhado, né? Então, o quanto isso muda, né? A vida dos nossos alunos que a gente nem percebe, tá bom? Pode passar, Kleber? Então, essa reportagem, né, que saiu na Nova Escola, também assim que termina nosso TPCs, eu disponibilizo, né, para as meninas aí no nosso grupo para ficar mais fácil, né? E aí tem aí os links tanto do jogo quanto dessa reportagem aqui da Nova Escola que eu gostaria de socializar com vocês, né? Na verdade, ela se torna uma leitura coletiva porque a gente está compartilhando a mesma tela, né? Mas é na verdade um checklist que eu gostaria que vocês, né, olhassem aí, né, fizessem essa reflexão, olhassem aí para o interior da sala de aula de vocês, né? E se tudo isso está assim posto para o aluno, né? Está sendo oferecido para ele no sentido de desafiar, no sentido de estimular.
tá? Então, o tema dessa reportagem da Nova Escola é decoração da sala, né? Alfabetização matemática. 14 materiais para colaborar com a aprendizagem. Então, materiais de simples confecção podem despertar curiosidade e oferecer aos alunos contato prático com os números. A gente já falou um pouquinho nos ATPCs passados, né, sobre a importância do ambiente alfabetizador. Tá? E agora trazendo um pouco para a matemática, então assim, considerando, né, que o interior da sala de aula ser considerado um ambiente alfabetizador para a aprendizagem da matemática, esses 14 elementos aqui, tá? Quadro de números ou tabela numérica. Todas as salas aí da escola de vocês está disponibilizado para os alunos? Reta numérica. E a reta numérica ela pode ser construída com os alunos, gente. A gente pode pegar, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né, que eu costumava fazer também, né, com os alunos. E aí a reta numérica ela pode partir do zero, né? Se você está trabalhando em números maiores, aí pode partir do 1000, né? E aí eu pegava a folha de sulfite, dividia ela em 3, fazia tiras com a folha de sulfite, colava uma na outra, como se fosse fazendo um rolo, né? Um rolo com a fita. E aí eu chamava os alunos para eles irem escrevendo ali os números. Por exemplo, vai começar do 1000? Coloco 1000, põe o tracinho. Próximo aluno, coloco 1001. E aí eu já construía com eles essa reta numérica, e aí eu já colava embaixo da lousa, né? Ou então você pode colar pegando lá da porta, da onde a porta por onde entra, né? E colar aí na borda todinha, numa altura que o aluno possa ter contato, né? Manusear, e colocar aí na volta todinha da sala de aula, chegando, né, na lousa, chegando na outra ponta da porta, né? Na altura aí embaixo da lousa. Então é uma reta numérica bacana que você pode fazer com seus alunos, lembrando que é quarto bimestre, mas ainda não acabou o ano, né? Deixa essa sugestão também que é bem bacana. Tudo que você envolve os alunos fica melhor, né? Eles construindo esse material junto com eles é muito melhor, né? Então deixa essa indicação de atividade para que vocês possam fazer, tá? Pode fazer a reta numérica de 2 em 2 com sequência de 5 em 5, né? Mas nessa versão ela fica bem bacana. Tá bom? Símbolos numéricos e matemáticos. Então, os sinais das 4 operações e o nome correto da operação, né? Por exemplo, eu coloco lá o símbolo do sinal de mais. Aquele lá é o símbolo da operação, mas o nome da operação não é mais, é adição. Né? Então, quando, por exemplo, cai numa P, adicione os números ou efetue, e o aluno ele não está habituado com essa linguagem própria da matemática, então dificulta um pouco. Às vezes o aluno ele errou a conta, era uma adição e ele fez uma subtração, porque ele não entende aquele conceito que está colocado ali. Tá bom? Então, quando você oferta um cartaz na sala de aula com os símbolos das 4 operações, mas com o nome correto da operação, por exemplo, o sinal de igual. O que ele representa? A igualdade. Se eu coloco de um lado 17 menos 5 e do outro lado eu coloco 13, o que o sinal do meio ele indica? Que 17 menos 5 é igual a 13, né? Tanto a forma que eu estou distribuindo ali é diferente. E trabalhando com esse conceito de igualdade, eu também posso colocar do outro lado, por exemplo, 10 mais 3. Né? E do lado de cá, do lado do igual, 17 menos 5. Então, eu trabalho com as duas operações, eu estou trabalhando ali com símbolos matemáticos, né? Mas focando para o sinal, para o símbolo do igual, que ele representa a igualdade. O que está do lado esquerdo do sinal é o mesmo que tem do lado direito, não só atrelado ao sinal de igual, como resultado da conta, tá bom? Então, o que vem trazendo aqui para esse símbolo numérico e símbolo matemático é também explorar essa questão do sinal de igual, o que ele significa, tá bom? Materiais de contagem, pode ser tampinha, né? Pode ser até o próprio pote de lápis, se você quiser fazer uma atividade de contagem para aquele aluno que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, né? O palitinho de sorvete que a gente conhece bastante aí dentro do nosso universo de PEB 1, né? O calendário é indiscutível, né? Eu acho que toda sala de aula, independente se anos iniciais ou não, precisa ter um calendário, né? O calendário civil, que é o que a gente usa e batizado na nossa folhinha, né? Ou produzido por vocês, ou de uma folhinha de um calendário que algum comércio deu de brinde, né? E aí tá numa disposição boa, tá no número, um número tá grande, tá bom, e aí a gente traz isso, né, para a sala de aula.
Quadro de aniversariantes, né? Faz bem, característico dos anos iniciais, mas eles precisam ter essa visão. A gente tem quadro de aniversariante aqui na D, né? Dos aniversariantes do mês. Então, é uma coisa que faz parte do contexto, né? Do contexto real e da sociedade, tá? Relógio analógico é uma coisa que eu já falei bastante, né? Toda sala de aula precisa ter um relógio, não é um objeto de decoração, é um utensílio, uma ferramenta de trabalho, tá? A régua, que a gente já sabe, vem no próprio material do aluno, né? Mas aquela régua de metro, aquela régua de madeira, que já tem 1 metro certinho, é importante também, né? Ter disponibilizado na sala de aula para que eles possam visualizar, né, esse material também. Tá? Canto com livros de histórias, a própria distribuição dos livros organizado no cantinho de história também é um elemento matemático, né? Ele está organizando o espaço, de que forma que ele está distribuído. Por exemplo, tem o seu cantinho do livro lá, né? E você pede para o aluno, aluno, como eu falei para as meninas, olha, vejam se vocês acham esse livro aí na escola. Então, qual é o espaço que estava localizado esse livro? Onde ele estava? Então, é um elemento da geometria que a gente acaba usando também sem a gente perceber. Tá? Materiais manipuláveis como ábaco, material dourado, sólidos geométricos, né? É importante. Esse fio de contas, gente, pode ser até com o próprio macarrão, né? Aquele macarrão de furinho, pequenininho, né? Que ele pode também estar sendo usado aí nas situações aí de contagem, de experimentação. Tá bom? Jogos que podem ser produzidos, comprados, né, pela escola, que a gente sabe que tem bastante aí, né? Bastante acervo ou produzido por vocês, tá bom? Calculadoras é uma coisa também indispensável. Se não, que cada sala tem o seu próprio, né? Mas que tenha pelo menos para fazer de forma de rodízio, tá bom? É importante. A questão do mapa, né? Como eu já trabalhei bastante, já falei, tanto para as meninas em outras formações aqui, né? E falei também em ATPCs passado. Nós somos um corpo e nosso corpo ocupa um lugar no mundo, né? Então, se a gente for falar de geometria, o mapa não é só para aula de geografia, de história, para o professor PEB 2 e para o ensino médio. Eu entendo que toda sala de aula precisa ter um mapa, pelo menos um mapa mundi. Para mim, isso é indispensável para ser considerado como um ambiente alfabetizador, né? Independente de ser dos anos iniciais. Eu entendo que qualquer sala de aula precisa ter um mapa, pelo menos um mapa mundi. Tá bom? A questão do alfabeto ilustrado, que a gente sabe que é bem característico também, né, dos anos iniciais, e também quando a gente pensa no alfabeto, né, ele distribuído lá em cima da lousa, a geometria está ali, pura e crua, né, se é uma forma retangular, o próprio papel que está disponibilizado, né, ou se é um retângulo, né, foi inspirado ali uma forma para quem fez aquele alfabeto, para estar disponibilizando, distribuindo as letras ali. Tá bom? E os cartazes contextualizados, né, para estimular e desafiar, tá bom? Então, esse checklist, né, que gostaria de fazer essa reflexão, né, com vocês. O interior da sala de aula, ela precisa ser um ambiente alfabetizador, ela precisa ser o diferencial, né, na vida dos nossos alunos, né, e essa realidade que eu tenho conhecido desde que eu, né, mudei de diretoria e estando mais perto aí de vocês, então, assim, é como se fosse um ideal mesmo, né, o nosso ideal de ofertar isso para os nossos alunos, tá bom? Coisas que ele realmente não tem no dia a dia, né, da casa dele, né, não tem à disposição, não tem um mapa na casa dele, né, e às vezes ele não sabe o trajeto que ele faz da casa dele para a escola, às vezes é no mesmo bairro, às vezes não, né, e ele não tem essa visão de que ele está se deslocando, né, ele é uma pessoa, ele é um objeto aí no espaço que ele está se movimentando, ele está se deslocando, né, então é muito importante aí a gente ofertar isso para os nossos alunos, tá bom? Então a gente está finalizando aí o nosso EMAI de hoje, né? Com o nosso tema aí da geometria. E passo a palavra, né? Como eu sempre falo, o feedback ele é muito importante, né? A interação mais ainda. Eu aposto muito, né? E acredito muito na interação entre as pessoas, entre os nossos pares, para que a gente possa garantir aí verdadeiramente o que é uma formação continuada, né? Como que eu sei que eu, enquanto PCNP, representando a diretoria de ensino, contribuir, né, de alguma forma para o trabalho de vocês aí na escola? Eu só vou saber disso pela interação de vocês, né? E pelo feedback de vocês. Ó, foi bom, não foi bom? Não foi esclarecedor, precisa retomar, né? Preciso pensar em outros materiais para disponibilizar para vocês, tá bom? Então, para mim, a interação ela é fundamental,
tá bom? Então, passa a palavra aí para o Clay ou para o Raposo, para a gente aí ir finalizando, então, com esse momento final do nosso ATPC, tá bom? Amanda? Amanda, seu áudio está desligado. E agora, tá me ouvindo? Ok, agora sim. Peço desculpas se em algum momento, né, ficou mal interpretado a nossa ATPC de hoje, né, de ser dessa forma, né, mas o que eu gostaria mesmo era de interagir, né, de propiciar para vocês esse momento, né, principalmente dessa questão da organização das fileiras, né, que não é uma atividade que não dá trabalho nenhum, é o próprio aluno como recurso humano aí, né, e a disposição da sala de aula para fazer a atividade, né, e a questão da leitura mesmo da imagem, né, então a proposta era essa, né, e a nossa TPC, lá, 6 de dezembro, aí sim, a gente vai estar já falando aí perto de uma reunião de conselho, do quinto conceito, né, e aí vai ser mesmo só para colocar o laço, né, no pacote aí e entregar, tá bom? Então, espero que para o ano que vem, né, continuemos juntos aí, que eu continue aí na função junto com vocês, a gente aprender mais um pouquinho, aprender sempre mais, né, e sempre aí me coloco à disposição. Você pode ler o chat para a gente, Kleber, para a gente socializar agora, esse momento final, por favor? Sim. Os professores do CLEA, a professora Eda, excelente formação, professora Sheila e a Eda gostaram muito da sugestão da fileira. A Karine, né, mencionou que o áudio não estava dando retorno, mas gostaram muito da formação. Os exemplos das atividades, checklist, são muito válidos e passíveis de serem colocados em prática. Muito obrigada. Lá no CLEI também, a professora Rosemeire desenvolveu trabalho concreto de localização com materiais recicláveis. Ótima formação que ela menciona aqui. São esses o feedback no chat. Ok, meninas. Então, que bom, né? Mais uma vez que aí foi produtivo, né? Eu falo que é super necessário uma formação continuada, é um direito garantido. Amandinha, desliga do microfone, um dos dois da microfonia. Fala pelo computador e desliga do celular. Melhorou? Melhorou. Mais um, né, que foi produtivo para vocês. A formação continuada é um direito,
né? É um direito garantido nosso como professor. Então, a gente tem que fazer dele o melhor possível, né? Que essa formação seja o melhor possível, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, né, a participação de vocês, o empenho de vocês, né? E aí até o dia 6 de dezembro, então, que é a próxima vez que a gente se encontra por aqui, tá bom? Passo a palavra, Kleber. Obrigado, Amanda. Obrigado, professores. Agradecemos aqui a presença de todos. Prazer em revê-los. Agradecemos também, né, Amanda, os Proatecs, sempre prontos aí para ajudar os professores nas escolas, as coordenadoras aí. Muito obrigado, viu? Que possamos ter uma excelente semana de trabalho. Que Deus abençoe a todos. Que vocês possam continuar firmes aí até o final do ano, tá bom? Muito obrigado. Estamos finalizando a nossa ATPC, também encerrando a nossa gravação do dia de hoje. Um forte abraço. Eu tirei alguns prints aqui, capturei algumas telas que eu aproveitei hoje que estavam todos aqui nas duas escolas. Então depois eu passo para a Amanda, ela repassa para vocês aí essas capturas que eu fiz aqui, tá bom? Estamos encerrando aqui a gravação e a nossa ATPC de hoje. Um forte abraço a todos.